O que não tá faltando é Henrique Fernandes do nosso Globo Esporte de segunda, tá bom? Tranquilo, velho. O gol do Atlético teve uma participação do Hulk, né? O que você queria destacar? Isso, eram 4 jogos sem gol, saiu o gol do Atlético, né? Pelo menos o ataque funcionou. Vamos ver aqui, ó. O Scarpa começou o jogo aberto, mas aí, segundo tempo, ele já estava mais centralizado. Isso melhorou o time, né? Recebe do Alan Franco, e aí observe, o Hulk e o Frias, zagueiro, que era o primeiro lance dele, tava frio no jogo, tinha acabado de entrar. O Hulk, ele faz um movimento e atrai a atenção desse zagueiro, gera um espaço entre o Igor Vinícius e ele, e é exatamente esse espaço que o Igor vai explorar e é lá que vai entrar a bola do Scarpa. Ali o Igor só tem que sustentar, ó, vai tomar uma pressão mais segura, fica com o corpo firme e faz o gol do Atlético. Movimentação boa do Hulk, falha do zagueiro e oportunismo do Igor Gomes. Falando em falha do zagueiro, você acha que o empate é na conta do Lianco? Eu acho que o empate aconteceu porque o primeiro tempo foi muito ruim, o Galo desperdiçou 45 minutos, mas teve um lance-chave do Lianco já no final, né? Primeiro, no primeiro tempo, ele pegou o Neymar pelo cangote lá, escapou do cartão amarelo. O Neymar foi bem marcado pelo Atlético de uma forma geral, embora tenha tido as melhores chances no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, um jogo controlado, o Lianco comete um erro importante numa bola que é lançada. Ali ele tenta girar pra dentro, ó, e aí tem a pressão do Tiquinho, ele toca com o pé do Tiquinho ali já dentro da área. Pra mim, o pênalti não tem muita discussão, mas ali era mais fácil o Lianco tocar essa bola de lado. Zerar a jogada, como a gente diz, né? Resolver a jogada, porque ele tinha pressão do Tassiano e do Tiquinho, arriscou bastante, o erro dele virou pênalti, o pênalti virou gol de empate do Santos. E não dá tempo da gente respirar, porque o Atlético precisa melhorar no Brasileiro, mas tem Sul-Americana, e o Alan Arana falou sobre esse momento do Atlético. Infelizmente, a gente está vivendo uma fase que o adversário está chegando 1, 2 vezes, está conseguindo fazer o gol. Agora vamos encarar um jogo duríssimo na Bolívia, né? Temos que nos adaptar, fazer um bom jogo e voltar a vencer, que é o mais importante. E depois do jogo de ontem, o goleiro Everson relatou um caso de assédio contra a filha dele que tem 13 anos de idade. O episódio aconteceu numa área reservada do estacionamento da Arena MRV, sem acesso da torcida. Segundo relatos do Everson e da esposa dele, Rafaela Viese, a adolescente foi ofendida por pessoas que passavam pelo local. Comentários sobre o corpo e a aparência da menina foram o tema principal dos xingamentos. Ao GE, a assessoria de imprensa do goleiro Everson informou que a família vai registrar boletim de ocorrência e o Atlético encaminhou as imagens das câmeras de segurança do local, a delegacia de eventos e a delegacia especializada de proteção à criança e adolescente para a identificação dos agressores. Em nota oficial, também o Atlético disse que, além da responsabilização criminal, vai adotar medidas administrativas contra os infratores. Pega esses caras, Henrique. Absurdo, não pode deixar barato, tem que ter respeito nesse ambiente, ainda mais com uma criança, né? O que ele analisa o faz preocupar. Eu lembro que quando surgiu o nome do Sampaoli, chegou a informação pra gente, a gente falou aqui ao vivo, que a gente já tinha recebido a informação, que o Sampaoli aprovava o elenco do Atlético. Legal, ele aprovava. Mas quando ele chegou ao Atlético, eu acho que ele se assustou com o que viu. Eu acho que é pior do que ele imaginava. Então, ele citou também da ambição no ataque, o de lutar mais, o de ter mais entrega, mais desejo, mais busca. O ataque, o sistema ofensivo do Atlético, os jogadores de ataque, que o Everton até fala que o Atlético esse ano ele tem um time de atacantes. Esse time de atacantes do Atlético não marca as 7 partidas do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que vocês ouviram. O ataque do Atlético não funciona há 7 jogos. Todos os 7 gols que o Atlético marcou nesse período de 7 jogos foram marcados por jogadores do meio para trás. Então isso é uma preocupação muito grande. O Atlético hoje ele não consegue desempenhar melhor do que nenhum dos seus adversários que está abaixo diretamente. Aí o torcedor vai pegar e falar assim, ah não, Elton, do Sport tá jogando melhor. Não, até o Sport, o desempenho do Sport melhorou. O do Atlético, há muitos jogos, é um nada. É um nada. Ah, Elton, mas e o Vitória, que está abaixo do Atlético? O Vitória, que o Atlético perdeu? Pois é. Ah, não, Elton, mas eu não vou aceitar você falar que o Atlético está jogando pior que o Grêmio, que perdeu para o Mirassol. Ah, o Grêmio, que venceu o Atlético por 3-1 jogando na Arena MRV? Pô, então, Brenão, tá difícil. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. A situação, pelo menos a minha opinião, o que eu tenho visto do Atlético nesses 2 jogos é muito pouco, mas nada mudou. Sinceramente, nada mudou. Eu não consigo ver nenhum tipo de situação que me dê aqui uma esperança para virar e falar pro torcedor do Atlético, olha, fique tranquilo que o Sampaoli chegou e vai resolver. O Sampaoli não é milagreiro.
E só para fazer um recorte para o torcedor, a gente criou aquela expectativa que o São Paulo chegaria e daria um choque nesse grupo, porque em 2020 ele chegou e fez um trabalho excepcional. Mas eu estava voltando um pouco o tempo, o São Paulo chegou aqui, fez um jogo no dia 14/3, depois ele voltou a fazer um outro jogo no dia 26/7. Ele teve 4 meses para treinar o time do Atlético e agora ele teve 10 dias. E naquela época ele montou o seu elenco. Agora ele está pegando um elenco totalmente pronto e um elenco totalmente devastado. Porque o time do Atlético é emocional. E aí a gente pega. O que o São Paulo está fazendo de diferente? Ele está tentando, sei lá, buscar um pouco a parte anêmica, criar uma motivação, criar algo mais de jogadores, mas ele não tem tempo. A verdade é essa. Ele insistiu ontem em colocar o Alexander no banco. Eu não colocaria o Alexander no banco. Mas tudo bem, é uma opção do treinador, ele está vendo no jogo, ele ainda está experimentando algumas opções, ele falou sobre isso. Aí o time melhora no segundo tempo quando ele coloca o Igor Gomes. Mas o Igor Gomes começou contra o Cruzeiro e foi mal. E aí ontem ele entrou no segundo tempo e foi bem. Pô, talvez até o melhor jogador do Atlético no jogo. Que coisa, né? Experimentos nesse momento da temporada que o Atlético tem 11,4% de chance de ser rebaixado, torcedor. A situação é olhar para baixo. Ontem o Igor Gomes, com todo o respeito que eu tenho a ele, na entrevista da Zona Mista, ele fala, nós temos ainda preocupação, nós temos que sempre olhar o G4 para brigar. Que brigar pelo G4? Você está de brincadeira falar um negócio desse, né? Com todo respeito, você tem que olhar para baixo, você está 3 pontos da zona de rebaixamento. E agora você tem um jogo na altitude, que também vai ser difícil. Como chega o Atlético para esse jogo da Sul-Americana? Gente, o Atlético está fora da Libertadores esse ano e também só pode chegar à Libertadores se vencer a Sul-Americana. Está cada vez mais difícil a situação do Galo. E sobre o grupo, para mim, o problema maior não é treinador. Para mim, é o elenco. O Cuca tinha sua parcela de culpa? Tinha. O São Paulo ele chega Principal. e não... Principal. Porque o Cuca omitiu tudo isso que o São Paulo falou com 10 dias de trabalho. Não acho que o Cuca omitiu tudo, omitiu. Não acho. Omitiu, puxou pra ele a responsabilidade. O Cuca foi omisso, como foi omisso também quem percebeu isso lá de Cocalá. Ele pode ter puxado pra ele, mas ele não omitiu porque ele pediu. Ele pediu volante que o Atlético não tem até hoje e o São Paulo está sentindo aí. Ontem aqui, eu desafio qualquer um a me mostrar algum lance do jogo que o jogador do Santos recebeu a bola no meio e na hora que ele recebeu já tinha alguém do Atlético alfinetando ele no calcanhar dele. Cara, toda bola que o jogador do Santos recebe no meio de campo, o jogador do Atlético tá marcando a distância. Na hora que ele vira com a bola é que chega o jogador do Atlético. Quer dizer, é muito fácil jogar bola assim. Você tem a liberdade. O time do Atlético é frouxo na marcação. Por quê? Porque não tem jogador de característica de pegada no meio de campo. Não tem. O Alan Franco não é primeiro volante e não vai ser. O Cuca fez até milagre dele jogar por ali. Isso, né? O Fausto Vera, infelizmente, é a única opção que tem. É a única. Mas ele tem que se encaixar ali, o time tem que ser mais compactado. E hoje a gente não vê isso. São Paulo vai ter que ter mais tempo. Agora, HG, só para fechar essa questão. Os jogadores deveriam agora se unir como eles se uniram quando o salário estava atrasado, quando foram buscar lá os direitos. Deixa eu acabar de falar. Quando foram buscar os direitos. Quando terminar a quinta temporada, você me fala. Você pode falar. Porque isso é sério que eu vou falar. Tá bom, vai. Isso é sério. Isso é uma coisa séria, porque isso é sério. Isso é pesado e é sério. Prossiga. Olha só, os jogadores se reuniram e mostraram a sua união na hora de dar notificação, na hora de buscar os seus direitos, eles estavam certos. Eles tinham que buscar o seu direito, buscar os salários em dia. E eles conseguiram. Né? Mostraram para todo mundo uma união, pediram uma reunião, pediram 2 reuniões e cobraram do Atlético. Agora está na hora de inverter a situação. Está na hora do Atlético cobrar dos jogadores essa união que eles tiveram dentro de campo. Está na hora de um correr pelo outro. O que a gente vê é um time que está aceitando passivamente que qualquer adversário venha à Arena MRV e vença o Atlético. A Arena MRV foi criada para ser um lugar, não sou eu que falou, Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães na inauguração. Dificilmente um time vai vir aqui e vai vencer o Atlético. Não, hoje dificilmente o Atlético vence na Arena MRV. Então, gente, tá na hora dos jogadores colocarem o deles na reta, se reunirem, fazerem uma reunião com todos e, inclusive, juntar com a direção... Torcida atleticana, prestem atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. É informação urgente. Jogadores, né? O Sampaoli tá pedindo atletas para a diretoria do Galo e já pediu o primeiro reforço, volante Alan para dar uma sustentabilidade no meio de campo do Atlético. Não tem como o Atlético jogando do jeito que está jogando.
é uma vergonha. Essa que é a verdade. Então, assim, o Alan ganha forças nos bastidores do Atlético. A diretoria do Galo poderá fazer um investimento para contratar esse grande jogador. É um atleta que já foi campeão com a camisa do Galo, jogou muita bola com o próprio Sampaoli e também com o Cuca. E sim, é um atleta muito bem visto. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Alan de volta, né, ao Atlético Mineiro? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixa o like e até a próxima!